Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores, está no ar mais um Stories na TV, aqui na sua TV Metrópole. E eu, Mariana Duol, estou hoje aqui com uma pessoa super bacana. Ele que está aqui do meu lado, pode já mostrar a produção, vai aparecer os caracteres aqui embaixo, com o nome, Instagram, tudo bem direitinho. Paulo Jacó, ele que é advogado, especialista em direito penal e processo penal. Seja bem-vindo, Paulinho. Eu vou falar Paulinho, gente, porque nós somos assim, ó, best, sabe? Mas gente, ele é gente boa mesmo. Vou lembrar para vocês. Fala aí, Paulinho, seja bem-vindo. Em primeiro lugar, meus cumprimentos. É uma honra estar aqui no programa e dizer que estou muito feliz e espero poder contribuir aqui com suas indagações, seus questionamentos. Vamos, com toda certeza, até mesmo porque o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que todo mundo está, na verdade, sendo falado demais aí nessa internet, todas as redes sociais, que é influenciadores. Mas influenciadores o quê, Paulinho? Não é só influenciadores. Diga aí. É importante trazer, né, que a responsabilidade é acerca dos influenciadores, sobretudo acerca do seu uso de imagem e os limites acerca das imagens exibidas. Exatamente. É só a responsabilidade de nós, influenciadores. Eu digo nós porque eu também sou uma, né? E eu tenho muito cuidado com o que eu divulgo na internet, assim como, na verdade, todos os influenciadores deveriam também ter este cuidado. Não é à toa que aconteceram aí vários casos na internet. Vocês viram aí Nego Di, Deolane, Gustavo Lima e tem tantos outros que aí aparecem todos os dias e que acontecem casos que faltam responsabilidade dessas pessoas. E um dos casos que a gente vai falar é exatamente o da Deolane e do Gustavo Lima. Que o doutor Paulo, que a gente vai falar doutor, porque também fala, né, Paulo? Advogado também fala, né? Sim, sim. A gente sempre tem assim, a dúvida de falar doutor, de não falar. Qual a diferença? Diga aí. O pessoal que está em casa? Antes, muitos anos atrás, existe um decreto de Dom Pedro, e foi estipulado, determinado que os advogados, operadores do direito, fossem tratados com o referido pronome, né, de doutor. E também, com o costume, com o tempo, se adquiriu essa prática. Mas você normalmente gosta de ser chamado como? Doutor? Eu não tenho essa vaidade. Por mim, sem problema, pode chamar de Paulo. Os colegas, amigos íntimos que me conhecem desde a época de familiares me chamam de Paulinho. Então, não tenho esse problema. Olha aí, gente, tá vendo aí? Paulinho, agora diz aí pra gente, assim, a diferença. Gente, ele é sócio proprietário, esqueci de falar, porque o currículo dele é bem grandinho, sabe, extenso. Sócio proprietário do escritório Linhares Lopes e Jacó Advogados Associados. Onde é que fica, Paulinho? Avenida Senador Vigílio Távora, número 1500. Na Aldeota. Isso, Aldeota. E o telefone de lá, diz também, tu sabe decorar? É 85-DDD 98699-1221. Pronto, olha aí, para quem quiser também seguir eles nas redes sociais também, diz aí. O Instagram vai aparecer aqui embaixo, né? paulojcastro.adv. Pronto, vão lá nas redes sociais dele, que ele também sempre vai estar lá colocando coisas sobre o direito. E a primeira questionamento mesmo que a gente vai estar colocando. Qual a diferença, o que é o direito penal, né, no caso, e o processo penal? É importante salientar que o direito penal, de uma forma bastante simples, ele vai tratar sobre as condutas e as penas referentes às determinadas condutas, ao passo que o direito processual penal ele vai tratar sobre o rito, sobre a forma, como é conduzido principalmente os processos penais em si, seja ele do tribunal do júri, seja ele de uma vara específica da infância, da juventude, e assim por diante.
É uma área que vem crescendo bastante, né? Essa parte do direito penal. Sem sombra de Criminal. dúvidas. É criminal ou penal ou a mesma coisa? São sinônimos. Sinônimos, né? E, assim, sem sombra de dúvidas, é uma área do direito que a todo tempo existem diversas mudanças. A conduta das pessoas são regidas pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Então, é um direito que está sempre em evidência, sobretudo, atualmente, com essas operações, com a ênfase dos influencers, né, e as referidas condutas que estes vêm apresentando. É uma área que eu acho bem bacana, gente, assim, do direito, para mim, eu acho a mais legal. Eu até já conversei contigo sobre isso, lembra? Sim, sim. Eu amo assistir aquela parte de investigação criminal, ixi, acho a minha cara. Só que é claro que eu assisto como leiga, né? Às vezes, quando acontece de falar as leis e tudo mais, já não vou entender, porque eu não estudo isso aí, né, como você. Mas em relação aos influenciadores, esse caso, por exemplo, do Gustavo Lima, que está tão em alta e que essa semana até teve essa questão que ele comprou uma aeronave, a Deolane foi solta, o Gustavo Lima ia ser preso, não foi. Por que aconteceu isso? Sim, antes é importante salientar preliminarmente, né, que o Código de Processo Penal e o sistema penal brasileiro predomina, pelo menos em tese, a liberdade como regra. Então, podemos dizer que a regra do sistema jurídico brasileiro é a liberdade, com algumas exceções, a decretação da prisão, da custódia cautelar. No caso do Gustavo Lima e da Deolane, ocorreu uma investigação, cujo qual culminou na decretação da prisão preventiva, né? No caso do Gustavo Lima, essa prisão foi posteriormente revogada pelo Tribunal de Justiça competente. Mas aí o que levou ele não ser preso mesmo? O que leva um juiz, por exemplo, no caso, a dizer se vai realmente ter essa prisão preventiva ou não? Muito importante, Mariana, a sua indagação. Agradeço até porque fica... Para não ficar uma coisa muito vaga, né? Porque às vezes a pessoa fica sem entender. A Sim, gente vê sim, só o que está na mídia. É uma indagação que eu recebi bastante, não só do público em geral, mas até de colegas que não militam na área, né? Basicamente, o Código de Processo Penal ele estabelece alguns requisitos. São basicamente dois requisitos, né? A aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública. Logicamente que podem existir outros fatos que justifiquem a decretação da custódia cautelar, a decretação da preventiva. Coação de testemunhas no curso do processo, obstrução à investigação, risco de fuga. E tratando do caso do Gustavo Lima, segundo foi ventilado na decisão, estou aqui me baseando com base no que foi divulgado nas mídias, com base no que foi ventilado, né, nos jornais de grande circulação, enfim. A prisão dele foi decretada por suposto envolvimento com outros investigados e a fuga, em que este, em tese, promoveu para esses investigados, assim como na ligação dele com o crime de lavagem de dinheiro. Mas isso aí foi realmente... como é que eu posso falar? Tipo, realmente foi provado essa questão da lavagem de dinheiro? Não, ao que tudo indica, segundo consta nas investigações, ainda não foi submetido ao crivo do judiciário. Houve o que nós chamamos como especialistas, operadores do direito, no indiciamento. O que é o indiciamento? É o encerramento da conduta sobre a ótica da autoridade policial. Nada mais é do que a responsabilização do agente mediante o delegado de polícia, onde o delegado de polícia afirma e capitula a conduta cujo qual o agente, o indivíduo, praticou. Nesse caso, por exemplo, quando a pessoa pega, por exemplo, um processo desse que está sobre sigilo, qualquer advogado pode ter acesso a esse processo ou não? É uma pergunta bastante importante, Mariana, porque existem graus de sigilo, né? Existem processos que são sigilosos tanto no âmbito dos processos de família, quanto também no âmbito civil, as buscas e apreensões, mas, sobretudo, no âmbito criminal, a fim de justificar algumas medidas. Logicamente que os advogados, estabelecido por lei federal, nosso código também estabelece que nós, advogados, temos direito
a ter acesso à íntegra dos autos. Logicamente que diligências, investigações em cursos que possam eventualmente obstacularizar as investigações, o acesso não é fornecido, o acesso não é permitido, a fim de não comprometer as investigações. Isso aí é lógico. Mas sim, nós temos o acesso e caso a autoridade policial, caso a autoridade judiciária se negue, é passível de responsabilização conforme estabelece a lei. Mas aí, num caso desse, por exemplo, se um advogado, como pode entrar qualquer advogado, qualquer que eu digo, que vai trabalhar no caso, por exemplo, entrou no processo e aí lê o processo e divulga alguma coisa, como é que, no caso, vão saber que foi, por exemplo, o advogado fulano de tal que pegou o processo e tirou isso? Porque pode acontecer, não pode? Perfeitamente. Principalmente esses que são muito divulgados, que estão muito na mídia? Sim, sem sombra de dúvidas. Alguns processos, esses de grande repercussão, em face da grande repercussão são adotadas algumas medidas, dentre elas o sigilo, o segredo de justiça, o sigilo externo, o sigilo extremo. São alguns graus de segredo de justiça assim classificados, né? Mas logicamente que o advogado que tem acesso, ele precisa, antes de tudo, se habilitar através do instrumento procuratório e, logicamente, caso haja uma divulgação indevida, ele está sujeito sim à responsabilização civil e criminal. Interessante. E essa parte também não é só questão de lavagem de dinheiro que entra da Deolane e também do Gustavo Lima, não, gente. Eu acho também essa questão dos jogos de aposta, jogos de azar, porque são jogos de azar mesmo, porque dificilmente você vê uma pessoa ganhando. Eu, logo bem no começo, até conversei contigo, não foi? Sim, me recordo. Logo no começo, me chamaram para divulgar e eu realmente divulguei, não vou mentir. Até porque tudo que eu gosto de sempre, quem me acompanha há muito tempo já sabe disso, que eu só divulgo realmente o que eu gosto de usar, o que eu gosto de fazer, para onde eu gosto de ir. Eu não vou divulgar nada só simplesmente por conta de dinheiro, não, né? Então, assim, eu divulguei porque eu não conhecia, né? Achei legal no início. Quando eu comecei a ver que as pessoas não estavam conseguindo sacar, foi bem no começo mesmo, há muito tempo atrás, que não estavam conseguindo sacar o dinheiro e outras coisas mais, aquelas continhas que a gente lá vai filmar, dizendo que está ganhando, que na verdade é uma conta fake. Aí eu disse, não quero mais. Tanto é que era para eu divulgar uma semana, eu divulguei 3 ou foi 4 dias no máximo, foi quando eu comecei a descobrir. Eu disse, não acho justo com quem me segue há tanto tempo e que eu tenho credibilidade com essas pessoas, pegar e tá colocando uma coisa que não é a verdade, né? Então, não achei isso legal. E aí, quando a gente acontece, por exemplo, num caso desse, que um influenciador que tá cheio, muito, se eu entrar no meu direct, por exemplo, tá lá lotado de mensagem de bet, que é o tempo todo saindo bet nova, né? Para me contratar para divulgar de novo, só que eu não quero nem a pau, sabe? Nem a pau mesmo. E aí, esses influenciadores, quando acontece de divulgar, e aí dá ruim, o que no caso, as vítimas podem fazer? Ou simplesmente fica sem fazer nada porque... Não. Antes de tudo, é importante trazer, Mariana, que existe uma divergência acerca do uso da imagem do influencer e a responsabilização. É importante trazer esse binômio, pois existem influencers que de fato fazem ali, tem um contrato de uso de imagem e só está com a sua imagem de fato veiculada, transmitida ali. Ao passo que existem também influencers que têm a sua imagem ventilada e também recebem um certo comissionamento, se assim eu posso colocar, acerca de valores, cujo qual pode incidir numa responsabilização criminal, seja o crime de estelionato, seja um crime de furto qualificado, conforme a ótica da autoridade judiciária, da autoridade policial. Mas a grande maioria desses jogos de azar, dessas plataformas, elas te dão também para o influenciador, né? Porque você coloca o seu link lá, né? Para a pessoa se inscrever quando clica no link da pessoa, nos stories, por exemplo. Então, cada pessoa que vai entrar naquele link vai estar gerando, de certa forma,
alguma porcentagem para aquele influenciador. Sem sombra de dúvidas. Então, basicamente, todos eles vão ter uma porcentagem de lucro. É justamente sobre isso. No caso de um influenciador, ao ferir uma vantagem indevida em cima de outrem, esse outrem pode ser caracterizado como uma vítima e pode representar criminalmente, né? Sendo assim uma representação de um crime por estelionato ou por furto qualificado. Mas é possível sim. Mas hoje em dia, eu estou falando hoje em dia sim, porque todo mundo sabe que essas plataformas de jogos estão praticamente proibidas, entre aspas, né? Proibidas até então, e que não é uma coisa que é verdadeira. Que a pessoa que tem várias coisas podem acontecer. A família se desestrutura, pessoas, hoje inclusive eu vi na Jovem Pan, assistindo a Jovem Pan no jornal hoje de manhã, eu estava vendo que a maioria foram gastos 3 bilhões de reais do Bolsa Família em plataformas de jogos de azar. Ou seja, as pessoas estão pegando esse dinheiro do Bolsa Família para colocar dentro dessas plataformas de jogos que já são ricas. Sim, é um absurdo, né? É um fato que ocorre constantemente. Na verdade, esse fato já ocorre há muitos anos, desde a época dos jogos que a gente chama de jogo de bicho. Jogo, né? do bicho, né? verdade. O bingo também, né? Então, aqueles caça-níqueis. É o que historicamente já existe. Existem pessoas que são, de fato, viciadas no jogo. Tem um caso de uma família nobre daqui do Ceará, que inclusive perdeu vários imóveis por conta de apostas. Eu acredito. E diante desse contexto, atualmente é importante até salientar, Mariana, até agradeço mais uma vez aqui a sua colocação, porque a Anatel recentemente vai bloquear todos os sites de apostas. Eu vi isso, exatamente. Então, quem não foi regulamentado, isso. né? Então, fica até um aviso aqui para os telespectadores que eventualmente possuam valores ainda pendentes de saque, para que promovam o mais rápido possível esse saque, pois os sites serão... Inclusive disse que era até o dia 30 de outubro que essas pessoas poderiam sacar o dinheiro. Exatamente, pois Depois não pode mais. Os sites serão extintos da internet, serão bloqueados. Mas eu acho que está certo. Concorda, Paulo? Concordo, sem sombra de dúvidas. É uma conduta que fere diversas famílias, né? Existem aí diversos casos de pessoas, conforme muito bem pontuado, que realmente perdem tudo, se comprometem de forma financeira, comprometem toda a sua, inclusive até a sua saúde. É de suma importância que seja devidamente combatido. Isso aí até já diz muito assim, que na hora quando eles estão jogando, que libera muita dopamina no cérebro, aí quando acaba aquela parte de jogar, aí eles querem porque querem mais, para poder liberar mais dopamina. Aí vai de novo, vai jogando, quando você vai ver, perdeu já tudo que tinha e o que não tinha. Ainda, e tem gente, eu também conheço pessoas que assim, não tinham mais dinheiro, roubou para poder jogar. Conheço pessoas assim. Sim, sim. E são histórias assim que você fica assim, meu Deus do céu, como é que pode ainda ter pessoas que influenciam hoje a outras pessoas a fazer esse tipo de coisa? Para ganhar, no caso, e ficar bem consigo mesmo, que eu nem sei se essa pessoa fica, né? Porque eu, sinceramente, eu não ficaria bem sabendo que eu estou divulgando uma coisa que não é bom nem para mim, que eu não queria para mim, e eu estou querendo para os outros. Isso é uma coisa muito, muito ruim, eu acho. E aí, no caso, por exemplo, teve também a questão da influenciadora Isabel Veloso, que eu estava até te contando, né? Que ela teve câncer e tudo mais. E ela também fez várias... Não foi nem jogo de aposta o dela, foi outro caso que aconteceu dela vender produtos, né? E acabou que esses produtos nunca chegou na casa de ninguém. E foram mais de 100 vítimas. Num caso desse, o que é que as vítimas também podem fazer? Não sei se pode culpar a influenciadora ou não. É de suma importância que, antes de tudo, as vítimas registrem a ocorrência perante a autoridade policial, na delegacia de polícia,
e promovam a devida representação criminal. Atualmente ocorreu uma mudança legislativa, onde o crime de estelionato ele passou a ter uma necessidade da representação. O que é isso? É quando a vítima necessita representar perante a autoridade policial, o delegado de polícia, acerca das medidas a serem tomadas referente à conduta no qual foi lesada. Então, esse prazo decadencial é 6 meses, a contar da data do fato ou do conhecimento da vítima. E caso não ocorra a representação, ocorrerá o que a gente chama, dentro do direito penal e processo penal, de instituto da decadência. Ou seja, a vítima terá decadenciado no seu direito, trazendo aqui o brocardo jurídico do que o direito não socorre aos que dormem. Interessante. E aí eu queria saber, assim, por exemplo, você já teve algum caso desses de direito penal? Porque a sua área mesmo é direito penal, né? Sim, sim. Mas você advoga também em outra área ou não? O nosso escritório trabalha com direito penal, eu sou especialista em direito penal, processo penal, mas também trabalhamos com compliance empresarial, que compreende o direito civil, o direito empresarial, Sim. o direito tributário. Um dos nossos sócios do escritório também é tributarista, especialista, e a gente trabalha com esse leque de áreas dentro do escritório. Né? O patriarca do escritório é meu pai, um advogado bastante renome, mais de 40 anos de profissão. Entendi. Então, o nosso leque de atuação é bastante diverso. Assim, tal pai, tal filho. Obrigado. E assim, por exemplo, já teve algum caso que você pegou nessa área criminal que, por exemplo, aconteceu de você estar no meio do processo e normalmente, assim, o advogado ele vai acreditar no que o cliente Sim. tá falando, a história que o cliente está falando, mas no meio do processo, não, essa pessoa não está falando a verdade. Já aconteceu isso? Sim. Mariana, é de suma importância que trazer o que eu sempre converso com meus clientes, né? Eu tenho uma máxima que eu digo que o cliente ele pode mentir para todo mundo. Menos para o advogado. Ele nunca pode mentir para o advogado, porque a partir da história que ele conta para a gente, nós vamos traçar a estratégia de defesa dele. Sim. Seja falseando deliberadamente a verdade, seja traçando a estratégia da melhor conduta. É importante colocar também que as pessoas têm um certo estigma de que o advogado criminalista, o advogado penalista, ele trabalha somente na defesa do interesse do acusado, do réu. E não é só assim. Conforme eu mesmo tratei agora, a vítima precisa fazer uma representação, e essa representação é feita através de um advogado. Ou seja, o advogado ele não opera somente no lado da defesa do interesse do acusado. Ele também opera na defesa dos interesses da vítima. Então, Sim. É importante salientar o papel do advogado como assistente de acusação, como defensor dos direitos da vítima também. As pessoas, infelizmente, ainda têm muito esse estigma. Normalmente, as pessoas também... acho que até eu também já pensei isso. Por exemplo, o advogado criminalista sempre vai defender aquele pessoal, por exemplo, fulano que matou cicrano, que roubou não sei o quê. Tá entendendo? Tipo isso. A gente sempre pensa isso. Mas, normalmente, é assim mesmo ou não? Não. Existem... Pois eu acho que você deveria explicar agora para o pessoal de casa, porque tem muita gente que pensa dessa forma, Paulinho. Não, de forma alguma. O papel do operador do direito, sobretudo o advogado criminalista, ele atua em ambos os polos, seja no polo do acusado, patrocinando a defesa do réu, seja também patrocinando os interesses da vítima. Vou colocar aqui uma situação que recentemente aconteceu no escritório, onde tivemos diversos clientes que foram vítimas de uma equipe de estelionatários e nós precisamos proceder com a representação criminal. Então, necessitou de um trabalho do escritório e, com o passar, o decorrer do processo, tivemos êxito. Ou seja, caso esse cliente não tivesse procurado os interesses do escritório, ele não teria conseguido. Então, é de suma importância que as vítimas procurem um profissional de sua confiança, procurem um escritório de advocacia de sua confiança para verem os seus interesses garantidos. Como é que, por exemplo, a pessoa daí de casa deve estar se perguntando também?
como é que eu vou saber que tipo de advogado eu vou procurar? Claro que depende do caso, mas, por exemplo, ela tem um caso X. Eu vou procurar o advogado que seja especialista na parte criminal, ou na parte civil, ou a família a gente já sabe, que é uma coisa simples. Mas, assim, como que essa pessoa vai saber qual tipo de advogado procurar, a especialidade? Então, é importante, antes de tudo, procurar um profissional especialista na sua demanda, né? Existem diversas demandas, diversas áreas do direito. Então, é interessante que o cliente procure um profissional adequado. E o cliente pode procurar esse profissional adequado através de perfis na rede social, onde o advogado se apresenta, através do LinkedIn, assim como também através de indicações. Existe também o CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados, onde existem informações acerca dos advogados, né? Bem como também se estes estão ativos ou estão suspensos perante a sua seccional da ordem. Agora, hoje em dia, tem muito advogado, principalmente na tua área também, que eu vejo muito na mídia. Também, claro que eles também querem a parte de mídia para eles, mas tem muito advogado que eles pegam principalmente esses casos midiáticos para poder se promover. E, normalmente, eles vão logo para o lado não da vítima, se você prestar atenção. Sim, sim. Eu não sei nem se eu posso falar aqui, eu falar o nome da pessoa, se bem que eu já estou com um advogado aqui, né? Mas eu não vou falar, não. Melhor se abster, melhor se abster. É melhor não falar. Mas tem muitos advogados que eles aproveitam, né? E pegam. Tem um muito famoso aqui no Brasil, que eu acho que talvez você com certeza sabe quem eu estou falando, que ele só pega, não a parte vítima mesmo, mas ele sempre advoga para o lado oposto. Certo? E assim, ele diz, normalmente eles dizem que acreditam na versão do cliente, mas todo mundo sabendo que não é aquilo que realmente está sendo falado. Sim. Né? Tá até o caso, por exemplo, tipo, a Deolane, até a Deolane mesmo ela falava, né? Eu gosto de advogar pro crime, como é que ela falava? Era algo nesse sentido, né? O que você acha disso? É importante salientar que o Código de Ética da OAB estabelece que a propaganda, né, a veiculação da imagem do profissional, do operador do direito, seja bastante, digamos assim, regrada, né, de cunho informativo, né, de modo a sanar as dúvidas, eventuais dúvidas da coletividade. Nunca de modo a se promover de forma isolada. É bem verdade que existem alguns advogados que atuam em casos visando, se assim eu posso colocar, a promoção pessoal, mas o Código de Ética não veda esse tipo de conduta, né? O que o Código de Ética veda, inclusive com diversas alterações recentes, é acerca da propaganda, da veiculação, sobretudo o uso de publicação de sentenças, de resultados do escritório. Então, é interessante que os advogados, sobretudo, utilizem conforme determina a legislação do Código de Ética da OAB. Mas você não respondeu a minha pergunta. Estou perguntando para você o que você acha, na sua percepção mesmo, assim, pessoal, sua. Você pegaria nesse sentido, por exemplo? Algum caso assim? Eu tenho uma, digamos assim, um pensamento acerca da referida conduta, né? Eu não escolho o cliente. Sim. Eu não escolho o cliente e eu também não defendo o que o cliente fez. O advogado criminalista, as pessoas muitas vezes confundem que o advogado está ali defendendo a conduta do cliente. Não é isso. Nós defendemos o motivo, as circunstâncias e os fatos que levaram à referida conduta. Então, existe uma divergência muito grande. E é permitido também para nós, advogados, falsear deliberadamente a verdade, assim como também utilizar todas as estratégias possíveis. Em casos como você colocou, Mariana, sobretudo dentro do tribunal do júri,
existe um princípio que é chamado a plenitude da defesa, ou seja, a defesa dentro do tribunal, do júri, ela é soberana, ela é plena e pode utilizar de todos os meios para exercer a referida plenitude. E uma dúvida assim que eu até queria tirar também, e já tirando para o pessoal de casa também, essa parte do júri popular, o que leva um réu, por exemplo, a chegar a um júri popular? Porque não são todos os casos, né? Não são todos os crimes que são de competência do tribunal de júri. O que leva a isso? E tribunal... quem são essas pessoas? Pronto, o tribunal do júri, ele é responsável por julgar os crimes dolosos contra a vida. De forma bastante simples, crimes dolosos são aqueles cometidos com a intenção, cujo qual o sujeito tem a intenção de praticar tal crime, ou tem a intenção ou assumiu o risco de praticá-los. Então, são submetidos ao tribunal do júri. O tribunal do júri possui um rito próprio pelo Código de Processo Penal e é composto de 2 fases. A primeira fase do júri, onde o acusado é submetido a todo um processo perante os atores do judiciário, promotoria, advogados, juízes, com a oitiva das testemunhas de acusação, com a oitiva das testemunhas de defesa, em seguida, interrogatório do acusado e, ao fim, o juiz profere a sentença. Se for uma sentença de pronúncia, onde o acusado está, como o próprio nome salienta, pronunciado, este será submetido à sessão perante o tribunal do júri, onde será julgado pelos jurados. Caso este seja impronunciado, este não será submetido ao tribunal do júri, logicamente. Que o tribunal do júri é a mesma coisa do júri popular. Exatamente. Quem são essas pessoas que são colocadas para julgar? Perfeitamente. É uma pergunta bastante interessante. Os jurados, eles são escolhidos anualmente através de um sorteio e é permitido, no momento do ato da sessão do júri, que a acusação e a defesa recusem até 3 jurados sem qualquer fundamento. Ou seja, o que nós chamamos de recusa imotivada, sem motivação. Então é permitido que tanto defesa quanto acusação recuse jurados. A título de estratégia de defesa, por exemplo, um crime cometido contra uma mulher, muitas vezes os atores, seja a acusação, seja a defesa, gostam de colocar mais juradas, ao passo que a defesa gosta de colocar mais homens. É pura estratégia, ou caso de um crime de natureza política ou algo com alguma ligação, tenta-se investigar, assim, digamos, o corpo de jurados ali presente para ver se existe alguma intenção. E existem algumas vedações também, né, para os jurados. Estes não podem ter nenhum grau de parentesco, nem podem funcionar no mesmo conselho de sentença, marido, esposa, parentes próximos. Existem algumas vedações que o Código de Processo Penal determina. Mas normalmente quem escolhe? Os jurados, eles são... aleatórios? São pessoas aleatórias que são submetidas, é feito um cadastro de jurados aberto anualmente e é feita a escolha. Então essas pessoas, elas fazem um cadastro, não é totalmente aleatório, então, né? Essas pessoas fazem um cadastro... Sim, essas pessoas fazem um cadastro. Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode fazer o cadastro e funcionar como jurado. Ocorre que ele vai ser sorteado, vai entrar na lista e vai ser sorteado. Se participará daquela sessão ou não. É assim que funciona. A partir do momento que ele for sorteado para participar daquela sessão, ele deve comparecer sob pena de responsabilização. Não obrigatoriamente só é estudante de direito ou não. Tipo, não, né? Não. Agora, existem diversos funcionários públicos, professores, que fazem questão servidores. Sim. Eu não faria questão, não, ó. Eu acho que eu não faria questão, porque, meu Deus, se eu chegasse, por exemplo, que eu já vi tanto caso, né, que a pessoa, às vezes, ela é presa, não acontece, que é você ver, né?
e depois de não sei quanto tempo descobre que realmente ela não teve culpa, né? E aí, quantos anos essa pessoa perdeu? Já pensou? E eu no meio de um negócio desse e descobrir que uma pessoa dessa realmente não era culpada, eu morria. Mariana, eu sempre saliento na tribuna exatamente isso para os jurados, que a responsabilidade, o papel... É uma responsabilidade muito grande. O papel do jurado é extremo, é uma responsabilidade enorme, enorme. Então, o jurado deve sempre julgar com bastante critério, com bastante sabedoria, ao passo de incidir em eventual erro. E o erro pode custar muito caro. Estamos falando aqui de penas altas, penas privativas de liberdade, que podem atrasar toda uma vida. Normalmente assim, hoje no Brasil, a maioria do que eu vejo é assim, pessoas que pegam 30 e tantos anos de prisão, com 10 saem. A Exatamente. maioria. Por que é que é assim? Cabe explicar, né, como a gente conversou anteriormente, vivemos num sistema prisional onde a liberdade é a regra. E o sistema penal brasileiro, vivemos um sistema progressivo de penas, diferentemente dos Estados Unidos, onde uma pena sentenciada ela deve ser cumprida. Logicamente que existem alguns institutos, né, lá nos Estados Unidos, como a condicional. Aqui no Brasil, nós temos 3 regimes de pena. Quais são? Regime pena privativa de liberdade, regime aberto, regime semiaberto e o regime fechado. Sim. Então, o intuito, o objetivo do sistema penal é a ressocialização. Então, acredita-se que através do sistema de progressão de pena, de cumprimento de pena de forma progressiva, onde o apenado vá conquistando a liberdade aos poucos, de forma coloquial, seja mais benéfico para fins de ressocialização do indivíduo. Eu até concordo em certa parte. Por exemplo, se for uma pessoa que assaltou, algo do tipo, ok. Mas uma pessoa que matou não sei quantas pessoas, certo? Uma pessoa dessa, eu não queria, de verdade, uma pessoa dessa dentro do meu convívio social. Eu concordo e, diante de tal fato... Eu teria medo. Tanto é que quando a Suzane von Richthofen foi um caso também que quando ela saiu recentemente, sim. né? Quando ela foi fazer Uber, não sei se chegou a ver, mas deve ter visto. As pessoas que viam que era ela, né? Já não queria mais, pedia para sair do carro, era mó coisa. Eu acho que eu seria uma dessas também. Eu não teria coragem de saber que aquela pessoa é minha vizinha e foi condenada a tantos anos porque matou muita gente, digamos. Eu não queria. Porque quem é que me diz que ela não vai fazer de novo? Sim. Infelizmente, Você acredita na ressocialização, de verdade? Eu acredito na ressocialização. Eu já tive contato direto com... Nesses casos também? Em casos de crimes dolosos contra a vida, sim. Já tive contato com diversos apenados. Antes mesmo de ingressar na advocacia, eu já estagiava, como já salientei, meu pai é advogado, já tive diversos contatos e tive clientes que foram totalmente ressocializados, né? Eu acredito. Mas é importante trazer, principalmente acerca dessa sua colocação de crimes dolosos contra a vida, que o legislador preocupado, né, com essa progressão, com essa forma de liberdade, ele determinou alguns percentuais. Ou seja, seria ilógico que um indivíduo que furtou um bem progrida posterior ou no mesmo tempo do que um indivíduo que ceifou a vida de outrem. Então, é ilógico, é antagônico. Logicamente que a pessoa que praticou um crime doloso contra a vida, um crime com violência, com grave ameaça, tem que cumprir uma pena, um percentual maior para progredir. Tratando acerca da Suzane von Richthofen, existe o que a LEP, a Legislação de Execução Penal, determina, que é o trabalho externo. Ou seja, onde o apenado ele está sujeito ao trabalho externo. Conforme já salientei, o princípio basilar da Lei de Execução Penal é a ressocialização do apenado. Por isso a importância de
do incentivo, a realocação ao trabalho, incentivo ao estudo. Existem diversos programas. E estes incentivos funcionam também para fins de detração da pena, que nada mais é do que um desconto da pena. Então, o apenado que trabalha, que estuda, ele tem ali um desconto da sua pena. Mas aí, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, que também é midiático, mas não deixa de ser, né? O maníaco do parque. Diz que ele vai ser solto, né? Agora não lembro exatamente quanto tempo vai ser solto, mas ele vai ser solto. E já foi colocado que ele é um psicopata, né? E psicopata nasce psicopata e não tem cura para psicopatia. Ou seja, ele vai sair do presídio, né? E continua tendo a psicopatia. É um fato, assim, Mariana, bastante preocupante, sobretudo acerca desse caso, tá? Logicamente que a sociedade, como um todo, no geral, preocupa com a referida liberdade de um indivíduo, digamos assim, classificado como um sociopata, como um psicopata. Isso aí é lógico. Mas é importante trazer que dentro da ótica do direito penal, o indivíduo que possui uma enfermidade, que possui uma psicopatia, ele não é tratado da mesma forma como um indivíduo que comete um crime comum. Ele é submetido a um tratamento, a uma medida de segurança, tá? E no caso dele, para que ele seja posto em liberdade, ele vai precisar passar por uma avaliação de uma equipe multidisciplinar, né, formado por um médico psiquiatra, formado por um psicólogo, por um assistente social, onde é feita toda uma análise minuciosa acerca da possibilidade dele de voltar ao convívio com a sociedade, eventual possibilidade dele de reiteração delitiva, né, de cometer um novo crime. É bem verdade que, assim, exaustivamente eu mencionei que causa uma preocupação, mas a legislação penal brasileira é diferente dos outros países. Aqui não existe pena de morte nem prisão perpétua. Então, é lógico que, a depender da idade, da faixa etária do indivíduo, ainda que seja uma pena alta, ele vai ser posto em liberdade. Afinal, não existe prisão perpétua. Pois é, mas aí é que não dá para entender, porque ele é um psicopata. Isso todo mundo já sabe. Já foi avaliado por trocentos psiquiatras, enfim. É um psicopata. Psicopata nasce e morre psicopata, não tem jeito. Ele pode só incutir as psicopatias dele, mas daqui a pouco aflora novamente. Basta um gatilho, certo? Sim, perfeitamente. E o risco de reiteração delitiva. Exato. Psicopata também é um tipo de manipulador, certo? Ele pode, você sabe, né? Ele pode ou não ser borderline, narcisista, enfim. Uma pessoa dessa não vai conseguir manipular, por exemplo, o psiquiatra que está lá dentro? Talvez. Com toda certeza. Talvez isso pode... Não tem dúvida. Conforme eu já iniciei aqui mencionando, o nosso sistema penal ainda é muito falho. O Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal vem sofrendo alterações, mas ainda lentamente, é um processo lentamente. É muito desatualizado, existem alguns pontos para serem determinados. É isso aí, gente. Vocês gostaram do papo? Olha só, foi muito legal, né? Aqui, ó, passou rapidinho aqui no estúdio que eu queria era mais tempo para falar, para tirar minhas dúvidas aqui. Eu tirando as dúvidas de vocês, na verdade são minhas dúvidas. Gente, ó, eu queria mandar um beijo para cada um de vocês que deixou aí a gente entrar aí na sua telinha e agradecer também a presença do Dr. Paulo, vou chamar ele de Paulinho, né, Paulinho Jacó, que hoje também veio abordar aqui um tema assim, foi um tema que a gente queria abordar só basicamente, mas acabou abordando várias coisas, tá vendo como a conversa flui? Agradecer e que você deixe aí um recado para essas pessoas que estão aí lhe assistindo aí, depois também vai lá pro YouTube. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui, é um prazer também, agradeço a equipe aqui, fui muito bem recebido e gostaria de desejar a todos paz e bem, que Deus abençoe, e é isso, muito obrigado. Aí, gente, vai lá nas redes sociais dele, tá certo? Que com certeza, se você tiver alguma dúvida, ele vai lá responder vocês. E agora, um beijo para vocês que estão aí
E no próximo programa a gente tem mais. Se liga aí.